Irmãos e amigos, a graça e a paz de Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuar e celebrar ao nosso Deus. E eu quero convidar você aí da sua casa, ou de qualquer outro lugar que você esteja, conectado conosco nessa transmissão. Eu quero te convidar para que possamos juntos adorar e celebrarmos ao nosso Deus. Quero agradecer a sua presença conosco. Você que é membro desta igreja, ou você que está, mesmo não sendo membro, participando conosco frequentemente das celebrações. Nós temos tido muitas pessoas que não são membros da nossa igreja participando conosco das celebrações. Então nós queremos agradecer a sua presença, dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui para cultuar ao Senhor conosco. E eu quero, nesse momento, ler a palavra de Deus que está no Salmo de número 135, no versículo 5, que diz: na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Esse versículo que nós lemos, ele fala sobre a grandeza, a soberania do nosso Deus. E nós vamos adorar a Ele nesse momento, declarando a sua soberania, a sua grandeza, a sua majestade. Nós vamos declarar que Ele é soberano e que justamente por Ele ser soberano, Ele reina sobre toda a terra, Ele reina sobre todos, Ele reina sobre nós, Ele reina sobre você. Que daí da sua casa você possa louvar e adorar ao Senhor juntamente conosco. Pai, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome. E nesse momento nós entregamos essa celebração ao Senhor. Queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Que possamos sentir a doce e preciosa presença do Teu Espírito Santo. E nesse momento nós declaramos que o Senhor é soberano. E por isso nós louvamos e bendizemos o Seu nome. Em o nome de Jesus, amém e amém. Louvemos ao Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina
suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glorifica o Senhor. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Cante assim. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia.
Essa música narra um momento onde Pedro foi ao encontro de Jesus sobre as águas. E naquele momento onde ele teve fé e foi ousado no Espírito em falar que ia se encontrar com o Mestre, e ele saiu andando sobre as águas. Mas o mesmo Pedro que foi ousado, no meio do caminho ele sentiu medo. Ele sentiu que não conseguiria mais andar sobre as águas. Eu não sei o que passou na mente dele naquele momento. E eu não sei o que tem passado na sua mente no momento que estamos vivendo. Mas eu sei de uma coisa: o Deus que tirou Pedro do fundo da água, Ele tira nossas vidas também do fundo do poço. Eu não sei o momento em que seu lar está passando, eu não sei o momento que você está passando no seu serviço, mas eu creio num Deus que muda a história. Eu creio num Deus que muda a nossa trajetória, que muda tudo aquilo que não provém dEle. Creia nisso que está sendo cantado. Creia que essa onda, que esse mar não vai te afundar. Creia que nesse momento nós vamos passar por isso e do outro lado dar glória a Deus, dançar como Miriam. Levante nesse momento no seu lar um clamor. Ore a Ele, exalte a Ele. Tu és santo. Declare: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Possa enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Creia nisso em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos de 29 a 35. Êxodo, capítulo 34, versículos de 29 a 35. Quero mais uma vez saudar a você que está aí conectado, cultuando ao Senhor conosco. Quero saudar a você, querido membro desta igreja, que nesse momento, assim como todos nós, tem sentido muita falta de estar aqui, mas que nesse momento não tem deixado de cultuar ao Senhor e tem estado conosco em todas as nossas transmissões. Mas quero saudar também, e temos um número grande de pessoas nesse perfil que eu vou falar agora. Quero saudar também a você que não é membro desta igreja, é um amigo que já frequentava os nossos cultos, ou é alguém que mora distante, seja fora da nossa cidade, fora do nosso estado e até mesmo fora do nosso país, mas que nesse tempo de transmissões online tem se tornado um assíduo frequentador dos nossos cultos. Nós temos várias pessoas que não são de Barra Mansa, que são de longe, ou que são até de outras igrejas, mas que nesse momento têm participado desses cultos conosco. Olha, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Nossa oração nesse momento é que a sua casa seja alcançada pela presença de Deus, que você possa adorar ao Senhor juntamente conosco
E nesse momento que vamos meditar na palavra de Deus, que a presença, a doce e preciosa presença do Espírito Santo de Deus esteja com você, esteja com todos da sua casa. Vamos à leitura do texto nesse momento. Repetindo, Êxodo capítulo 34, versículos de 29 a 35. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhes havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Pai, nós oramos a Ti nesse momento. Sua palavra foi lida. Nós pedimos que Teu Espírito Santo ministre-a em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de pedir para desligar esse ventilador ali, por favor. Irmãos, quero meditar com os irmãos nessa noite um pouco sobre o tema da glória de Deus. Quero pensar com os irmãos nesse momento, à luz do texto que nós lemos, sobre a glória de Deus. Nós sabemos muito bem que podemos dizer isso. Moisés ele foi o maior personagem do Antigo Testamento. Certa vez, está registrado lá em Números capítulo 12, a palavra de Deus diz que com alguns profetas Deus falava através de enigmas, mas que com Moisés ele falava face a face. Moisés é, sem sombra de dúvida, um grande personagem da Bíblia. E nesse contexto que nós acabamos de ler, em Êxodo capítulo 34, nós temos o seguinte acontecendo. Quero te situar no contexto do texto para que possamos fazer as nossas aplicações. Esse é o segundo momento em que Deus entrega as tábuas da lei a Moisés. Por que o segundo momento? Porque no primeiro momento, o que acontece? Moisés ele sobe ao monte, recebe do Senhor as tábuas com as leis, com os mandamentos de Deus. Só que quando ele desce do monte e ele se depara com o povo de Israel adorando um bezerro de ouro, Moisés ele fica indignado, ele fica irado com o que ele vê, e ele joga as tábuas da lei no chão em sinal de ira, e ele as quebra. Então esse é um segundo momento em que Deus dá a Moisés, em que Deus entrega para ele as tábuas da lei, porque no primeiro Moisés havia quebrado. Esse momento que nós lemos o texto aqui também, ele é posterior àquele momento em que Deus diz para Moisés: Moisés, pega o povo, vai em direção à terra prometida, eu enviarei anjos com vocês, eu vou abençoar vocês, mas eu não irei com vocês.
Inclusive, nós chegamos a pregar sobre esse texto a alguns cultos anteriores aqui, e ele está registrado lá no livro do Êxodo, capítulo 33. Então, esse momento também ele é posterior a essa experiência em que Moisés ouve de Deus: Moisés, pega o povo e vai, porque eu não vou com você. Esse momento aqui também, irmãos, ele é um momento em que Moisés está desanimado. Esse é um momento, irmãos, em que Moisés está frustrado. As experiências que ele havia vivido antes disso aqui acontecer foram experiências muito fortes, negativamente falando. Ele ouve de Deus: Moisés, vai com o povo, esse povo é um povo obstinado, de dura cerviz, eu vou abençoar vocês, mas eu não vou com vocês, então vá sem mim. Ele ouve isso de Deus. Ele já tinha passado pela experiência de descer do monte e encontrar o povo ao qual ele liderava, adorando a um bezerro de ouro. Então esse é um momento, irmãos, em que Moisés já havia experimentado frustração, ira, e ele se encontra desanimado. Nós podemos dizer, irmãos, que esse momento aqui, ele é um momento em que Moisés está em crise. Mas esse contexto, ele também é um contexto, irmãos, que marca um momento em que Deus renova a aliança com Moisés. Ele havia quebrado as tábuas, mas Deus mandou que ele as pegasse novamente, e que ele novamente subisse ao monte. Então, nesse contexto aqui, irmãos, Deus está renovando a sua aliança com Moisés e com o seu povo. Feito a atualização do contexto do texto em que lemos, eu quero tirar 3 aplicações rápidas, como temos feito, não temos nos alongado muito nessas mensagens, e eu quero tirar 3 lições para minha e para a sua vida nesse momento. A primeira delas, irmãos, que eu quero compartilhar com você, uns poucos que estão aqui do Ministério de Louvor, participando do culto conosco, é que, irmãos, nós precisamos desejar a glória de Deus. É o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós precisamos desejar a glória de Deus. Eu quero falar um pouquinho com você sobre a palavra glória. Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra muito forte na Bíblia, no contexto da palavra de Deus. Ela aparece mais de 400 vezes na Bíblia, e ela aparece com significados muito distintos de uma única palavra. Seria possível, irmãos, fazer um trabalho de pesquisa, fazer uma monografia, por exemplo, só sobre a palavra glória, de tão rica que é essa palavra no contexto da palavra de Deus. Quero citar, não vou explorar, né, como eu disse, é muito rico o contexto da palavra, mas eu quero citar, por exemplo, alguns sentidos diferentes dessa palavra no texto bíblico. Por exemplo, a palavra glória no texto bíblico, ela aparece como honra ou como louvor. Então, quando em alguns momentos o texto bíblico fala de honra, de louvor a Deus, em alguns momentos pode aparecer a palavra glória, nos dando esse sentido, o sentido de que estamos louvando, de que estamos honrando a Deus. A palavra glória também, ela aparece como o estado de um novo corpo ressuscitado, e em que os salvos serão transformados. Nós teremos, né, a palavra de Deus vai falando isso,
Os santos, os salvos em Cristo Jesus, ressuscitarão em glória. Então essa palavra ela também aparece nesse contexto, com esse significado. Mas a palavra glória, e é nesse sentido que eu vou falar agora, que eu quero que você se detenha aqui comigo. A palavra glória, irmãos, ela também nos traz o sentido, o significado de o brilho que acompanha a revelação da presença e do poder de Deus. Eu queria que você gravasse isso, se puderem colocar para mim fixado aí nos nossos comentários. Glória com significado, vou falar aqui agora. O brilho que acompanha a revelação da presença e do poder de Deus. O brilho que acompanha a revelação da presença e do poder de Deus. E aí eu quero entrar num ponto interessante com você. O texto que nós lemos para a nossa mensagem, ele não traz a palavra glória. A palavra glória não está inserida nesse texto. No entanto, irmãos, o que nós temos nesse texto é a manifestação da glória de Deus, ainda que a palavra glória não esteja presente. Glória no sentido desse significado que eu dei. O brilho que acompanha a revelação da presença e do poder de Deus. Por que que a glória de Deus está manifesta nesse texto, ainda que a palavra não esteja presente? Pensa comigo. Moisés passa pela experiência de descer do monte, encontrar o povo em idolatria e quebrar as tábuas. Depois ele ouve de Deus: Moisés, pega esse povo obstinado, esse povo de dura cerviz, vai com eles, eu vou mandar anjos com vocês, eu vou abrir caminhos para vocês, mas eu não vou. Moisés dialoga com o Senhor, fala: se o Senhor não for, não nos envie. E depois, irmãos, Moisés começa a clamar, pedir pela glória de Deus. Ele começa a buscar a Deus, pedindo para que Deus lhe mostrasse a sua glória. Se você for ler os capítulos antes do que nós lemos, você vai encontrar isso. Moisés pedindo a Deus para que Deus mostrasse a sua glória para ele. Há uma busca de Moisés pela glória de Deus. E aí Deus o chama. Moisés vem de novo para o monte, só pega as 2 tábuas e sobe. E Moisés sobe, irmãos, e lá Deus lhe dá novamente as tábuas da lei, lhe dá novamente os mandamentos estabelecidos por Deus ao povo. E quando Moisés desce do monte, ele desce com o seu rosto brilhando. E ele vai falar com as pessoas têm medo dele, porque o seu rosto está brilhando. O que é isso, irmãos? Manifestação da glória de Deus. Glória no sentido de que o brilho que acompanha a revelação da presença e do poder de Deus. Esse texto, irmãos, ele é muito claro, muito explícito para nós, de que há nele manifestação da glória de Deus. Interessante, irmãos. Às vezes nós interpretamos de forma errada o momento de desejarmos a glória de Deus. Às vezes, quando a gente pensa na glória de Deus, a gente pensa no momento em que a gente esteja assim, no nível de espiritualidade, que a gente está rompendo espiritualmente, que a gente está transbordando de Deus. Então a gente pensa, então nesse momento que eu alcance o ápice, o estar cheio de Deus, eu vou ter noção da glória de Deus. Às vezes a gente interpreta errado, irmãos, esse momento de desejar a glória de Deus, porque Moisés deseja a glória de Deus no momento de queda. Moisés deseja a glória de Deus no momento de crise.
Moisés deseja a glória de Deus no momento de angústia. Moisés deseja a glória de Deus no momento de medo, no momento de insegurança, no momento de desânimo, no momento de frustração. É aí que ele deseja a glória de Deus. Grave uma coisa. Se você puder compartilhar essa frase depois, que eu quero deixar para a nossa reflexão. Um desejo intenso e incontrolável por Deus pode surgir na sua vida num momento de crise. Eu vou falar de novo. Um desejo intenso e incontrolável por Deus pode surgir na sua vida num momento de crise. Moisés não clama pela glória de Deus nos seus momentos de maiores conquistas. Moisés não clama pela glória de Deus nos seus momentos de maiores realizações. Moisés fala: Deus, me mostre a sua glória no momento de crise. Está difícil para você? Tem sido dolorosa essa caminhada em alguma área da sua vida? Você tem sentido falta de coisas que fazia rotineiramente, que não tem podido fazer? Você tem nesse momento sofrido as consequências de uma pandemia que nós estamos vivendo? Você tem vivido um momento às vezes de frustração, de crise. Você está talvez num momento que não é o seu melhor momento da vida. Clame pela glória de Deus, deseje a glória de Deus, busque a Deus e peça a Deus: Deus, mostre-me a sua glória. Foi isso que Moisés fez. Interessante também, irmãos, que a glória de Deus, é o segundo ponto, se também puder compartilhar aí nos comentários. A glória de Deus ultrapassa os limites do monte. A glória de Deus ultrapassa os limites do monte. Em outras palavras, a glória de Deus não está limitada ao monte. Por quê? Pensa comigo, não é difícil, pelo contrário. Moisés sobe ao monte pela segunda vez para receber as tábuas da lei, e lá ele recebe de Deus as tábuas da lei, e ele se depara com a glória de Deus, e ele está no monte. Mas quando ele desce do monte, ele chegou lá embaixo, ele não está mais no monte. O que acontece com Moisés? O seu rosto brilha. A manifestação da glória de Deus, ela não fica limitada ao monte. A manifestação da glória de Deus, ela vai além do monte. Agora preste atenção numa coisa, que eu vou fazer uma analogia aqui. Eu quero tratar o monte como templo. Eu quero tratar o monte como culto. O culto presencial que nós prestamos a Deus coletivamente aqui no templo. O culto que eu e você estamos acostumados a participar. Estamos sentindo muita falta nesse momento. Entenda uma coisa: assim como a glória de Deus não se limitava ao monte na vida de Moisés, a glória de Deus nesse tempo, na minha e na sua vida, ela não se limita ao templo, ela não se limita ao culto coletivo. A glória de Deus, meu irmão, ela vai além das portas do templo, ela vai além desse ambiente que nós estamos aqui. Ela alcança a sua vida, assim como ela alcançou Moisés fora do monte.
É por isso que é muito importante dizermos nesse tempo. É lógico, irmãos, que a gente sente falta do templo. Eu não preciso nem dizer isso aqui. Quem tem estado perto de mim sabe o quanto eu tenho sentido a falta de estar com os irmãos aqui congregados. Eu e as pessoas do Ministério de Louvor, a equipe de trabalho, temos vindo aqui. Tem membro que há mais de um mês não coloca os pés aqui, estão morrendo de saudade, eu sei disso. Mas esse é o tempo de nós entendermos, irmãos, que quando nós buscamos a glória de Deus não se limita ao templo. A glória de Deus não se limita ao culto coletivo. A glória de Deus alcança você onde quer que você esteja agora nesse momento. E isso é palavra de conforto para nós. Você não depende do templo físico, irmãos, para desejar a glória de Deus. A glória de Deus pode ser vivida, sentida na sua casa, onde quer que você esteja nesse momento. Segunda frase que eu quero, se você puder, que depois você compartilhe nas suas redes sociais e também reflita nesse momento. Quando você restringe a glória de Deus ao culto, você sai dele e nada muda na sua vida. Você sai do culto, mas não brilha. Quando você restringe a glória de Deus ao culto, você sai dele e nada muda na sua vida. Você sai do culto, mas não brilha. Se a glória de Deus, irmãos, estivesse limitada ao monte, o que aconteceria com Moisés? Ele desceria e nada aconteceria. Ele desceria e não teria brilho nos olhos. Por que que havia brilho nos olhos de Moisés, irmãos? Porque a glória de Deus não estava restrita ao monte. Porque a glória de Deus ultrapassa os limites do monte. Você hoje não está no monte, mas a glória de Deus te alcança. Terceira e última reflexão para nós nesse momento é que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de se renovar a aliança. Grave isso. Um tempo de se renovar a aliança. Às vezes a gente lê alguns textos da Bíblia, a gente não para dar atenção em algumas coisas, a gente passa por ele. Você consegue por um minuto parar para pensar no que Moisés fez? Irmãos, Moisés simplesmente quebrou as tábuas da lei, irmãos. Moisés fez nada mais, nada menos, irmãos, do que quebrar as tábuas da lei. Tudo bem, você vai dizer, mas o povo estava em idolatria, adorando o bezerro de ouro. Mas, irmãos, ele desce do monte com as tábuas da lei que Deus escreveu, irmãos, e ele quebra. E ele se deixa dominar pela ira, e ele joga no chão, irmãos, um marco da aliança de Deus com o seu povo. E aí Deus permite que mais uma vez ele suba ao monte. E quando Moisés sobe ao monte pela segunda vez, que é o texto que lemos, e quando mais uma vez Deus lhe dá as tábuas, irmãos, da lei, Deus está renovando a aliança com o seu povo. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você se irou, você quebrou as tábuas, mas agora eu estou renovando essa aliança com você. Eu quero fazer mais uma analogia com você nesse momento. Nós quebramos as tábuas, irmãos, de vez em quando. Quebramos as tábuas quando
quando nos deixamos levar pelos nossos desejos da carne, quebramos a lei com o Senhor e vivemos o pecado que tanto desagrada a Ele. A quebra das tábuas, irmãos, a quebra da lei, simboliza para nós o pecado na nossa vida que nos faz quebrar a tábua. Mas existe da parte de Moisés um desejo pela glória de Deus, uma busca pela glória de Deus, um clamor pela glória de Deus, e isso precisa acontecer com todos nós. A despeito, irmão, das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas imperfeições, nós precisamos buscar a glória de Deus, nós precisamos desejar a glória de Deus. Moisés nos ensina isso. E essa atitude de Moisés, Senhor, mostra-me a sua glória, ela mostra também um Moisés dizendo: Senhor, eu sou falho, eu sou pequeno, eu me deixo levar pelos meus desejos, pelos meus sentimentos, mas eu quero a sua presença, eu quero a sua glória. Isso precisa acontecer conosco também, irmãos. E quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós fazemos isso, Deus renova conosco a nossa aliança. Ele nos perdoa, Ele não nos trata como bastardos, mas Ele nos trata como filhos. Ele nos trata como filhos amados do Senhor, e Ele renova a aliança dEle conosco. Então Moisés quebra a tábua, Moisés busca a Deus, e Deus renova a aliança com ele. Nós falhamos com Deus, nós quebramos as leis com Deus, mas nós precisamos buscar ao Senhor, e Ele renovará a sua aliança conosco. Quero interagir com você, assim como tenho feito aqui em alguns cultos. Quero interagir com você. Você pode, nesse momento, aí nos bate-papos da nossa live, você pode reafirmar sua decisão por Cristo. Você pode renovar sua aliança. Eu quero te convidar a fazer isso. Você já é um crente em Cristo Jesus? Você já foi alcançado pela graça de Cristo? Reafirme o seu voto com Jesus nesse momento. Reafirma a sua aliança com Ele. Coloca o que você quiser, coloca: Jesus, eu reafirmo a minha decisão diante do Senhor. Eu reafirmo o meu compromisso contigo. Comece a colocar aqui: eu reafirmo a minha aliança, eu reafirmo o meu compromisso. Senhor, Tu és o que eu tenho de mais importante na minha vida, Senhor. Tu és o meu bem maior, Senhor. Tu és a minha esperança, Tu és a minha salvação. E eu quero reafirmar o meu voto contigo, Jesus. Eu quero reafirmar a minha aliança contigo, Jesus. E eu não quero mais quebrar as tábuas, eu não quero quebrar as leis, mas eu quero viver somente no ambiente da Tua glória, Senhor. Diga isso para Deus, meu irmão. Diga isso para Deus. Por quê? Porque aquele que já experimentou a glória de Deus não sabe viver sem essa glória. Moisés desce com o rosto resplandecente, e ele está, irmãos, transbordando da glória de Deus. E ele vai e fala com o povo, mas quando ele acaba de falar com o povo, ele corre para Deus. Ele corre para a presença de Deus, porque quem já experimentou essa maravilhosa glória de Deus não sabe viver sem ela. Nós ansiamos pela presença de Deus, nós desejamos a presença de Deus,
nós sentimos a doce e preciosa presença de Deus, e nós não queremos estar em outro lugar a não ser na presença de Deus, porque quem já experimentou da glória de Deus, meu irmão, não sabe viver sem ela. Você precisa da glória de Deus, você deseja a glória de Deus, e eu e você não sabemos viver sem a glória de Deus. Aleluias! Vamos louvar, vamos declarar isso para o Senhor. Louvemos ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho a mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Tu és santo, santo.
a glória de Deus. Quem já pisou não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Irmãos, eu quero orar nesse momento. Quero orar pela sua casa, quero orar pela sua vida. Quero orar por esse tempo que estamos vivendo. Quero colocar diante do Senhor os estados, as nações, todas as pessoas nesse momento que necessitam de uma ação poderosa do Senhor sobre suas vidas. Quero pedir pela sua vida, pela sua casa. Eu te convido nesse momento para que possamos orar ao Senhor, interceder a Ele. O crente em Cristo Jesus, ele precisa viver uma vida de oração. E esse é um tempo em que a igreja do Senhor Jesus precisa clamar, precisa orar ao Senhor. Pai, nós nos unimos aqui em oração. Nós somos a tua igreja, Pai, a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra. E nesse momento, Pai, nós nos conectamos aos céus. Nós nos dirigimos ao Senhor Todo-Poderoso, soberano, como já cantamos aqui, Criador dos céus e da terra. Nós nos dirigimos nesse momento àquele que controla o universo, aquele que controla todas as coisas e que com o seu poder é capaz de mudar toda e qualquer circunstância. E nesse momento, Deus, eu começo por esta igreja. Nós agradecemos ao Senhor, porque tem sido nítido o seu cuidado para conosco. Nós pedimos para que o Senhor continue cuidando de cada família, Deus, de cada membro desta igreja. Mas eu também estendo esta oração, Deus, a todos aqueles que estão conectados conosco nesse momento, ainda que não sejam membros desta igreja, membros de igrejas vizinhas, pessoas que estão nos assistindo de outras cidades, amigos nossos, membros de igreja nas suas cidades, pessoas que estão fora do estado do Rio de Janeiro, pessoas que estão fora do país, conectados conosco nesse momento. Nós pedimos que a tua bênção, Pai, alcance cada lar neste momento, alcance cada família. E ao alcançar cada família, ao alcançar cada lar, Pai, que o Senhor possa cuidar de cada necessidade, que o Senhor possa sondar e tratar a cada um na sua individualidade, Deus. Muitas vezes os problemas que nós temos vivido dentro das nossas casas é diferente dos problemas que um outro tem vivido, Deus. Mas o Senhor conhece a cada um, Pai. O Senhor conhece a cada coração. E eu te peço, Deus, derrama a tua misericórdia, derrama da tua graça, Pai, derrama da tua bondade, estenda as tuas mãos santa e poderosa, Deus, e venha agir na vida de cada um dos teus filhos. Que a palavra ministrada hoje, Senhor, esteja guardada aqui no nosso coração, que ela não se perca, e a cada instante, a cada dia, nós que somos o teu povo, possamos desejar ardentemente a tua glória, assim como Moisés desejou. Que seja a nossa oração, que todos nós hoje possamos orar desta forma: Senhor, mostra-nos a tua glória. Nós queremos viver debaixo da tua glória. Nós não queremos outro lugar que não seja a tua glória. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos encerrar cantando, como costumamos fazer. Antes de nós encerrarmos, quero mais uma vez agradecer a você que está conectado conosco. Eu sempre procuro tentar responder no bate-papo, ainda que eu não responda no culto. Quando eu chego em casa, eu assisto a live toda, eu procuro responder a cada um. Eu faço isso para demonstrar exatamente a importância
que você tem para nós como Primeira Igreja Batista em Barra Mansa. Olha, é uma alegria ter a cada um dos irmãos nesse momento, cultuando ao Senhor conosco. Então você que não é membro desta igreja, e você também que é membro, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida. Ministério de Louvor, pessoas que tanto amo e tanto tenho agradecido a Deus nesse momento. Obrigado mais uma vez pela participação. Olha, eu queria pedir a você que está nos assistindo, ore por essas pessoas que você conseguir visualizar aqui nas nossas lives. Ore por esses que estão aqui servindo ao Senhor, para que este louvor e esta palavra chegue à sua casa. Eu tenho recebido orações, eu agradeço, mas não ore apenas pelo pastor, ore por cada um do Ministério de Louvor. Nesse momento aqui, ore pela vida do Éder e pela família dele, pela vida do Caleb e pela sua família, pela Lívia, pela sua família, pelo Mateus e a sua família, pelo Heron e pela sua família. Ore por aqueles que estão aqui do outro lado das câmeras trabalhando conosco nessa noite mais uma vez. O Mateus, o Leandro, a Rafa. Temos uma outra pessoa aqui conosco, somando conosco nesse momento, que nem é membro da nossa igreja, mas está aqui nos abençoando, que é o Hélio. Muito obrigado também pela presença. Temos nosso diácono de plantão aqui no salão. Meus queridos, orem por essas pessoas. Elas estão aqui. Elas poderiam não estar. Elas poderiam estar com medo. Elas poderiam estar escolhendo ficar trancadas na sua casa. Mas elas estão aqui. Elas estão servindo ao Senhor. E também estão servindo a cada um de nós. Que você possa abençoar. Se você puder, deixe uma palavra de bênção nesse momento no bate-papo. Abençoe essas pessoas e ore também por elas. Nós não sabemos, irmãos, até quando continuaremos apenas online, mas seja o tempo que for necessário, nós estaremos aqui. E ainda que você esteja em casa, a palavra de Deus não vai deixar de chegar até você. Esse é um compromisso nosso como igreja. Esse é o papel da igreja do Senhor Jesus. As circunstâncias vêm, as tempestades vêm, mas a igreja do Senhor Jesus continua anunciando a sua palavra. E que você seja tremendamente abençoado. No próximo domingo, irmãos, nós não teremos o almoço. Mas no domingo, dia 3, nós estamos preparando um almoço especial. Em breve nós vamos divulgar e você já poderá fazer a sua encomenda. Essa tem sido uma das formas, irmãos, que temos procurado sobreviver também financeiramente nesse momento. Se você quiser e puder nos abençoar em relação ao almoço, nos procure. Se você puder ofertar algo para que a gente possa custear esse almoço, nos procure. Os almoços vendidos estão indo para o caixa da igreja, para que ela possa pagar as suas despesas nesse momento que estamos atravessando. E mais uma vez, muito obrigado a todos que têm cooperado conosco. Olha, que a sua vida, que a sua casa sejam tremendamente abençoados. E despedindo, nós desejamos que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça da salvação em Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida e também com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Tenha um restante de noite abençoado, um final de semana abençoado. Próximo domingo às 18 horas estaremos aqui. Deus abençoe sua vida. Quem já pisou no santo